Shine bright like a diamond. Está no ar o Pode Estar. Este é um programa feito para você, onde eu trago pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho uma luz no nosso estúdio hoje, a nossa convidada especial, Luísa Ottoni Sogari. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma satisfação te receber aqui. Faz um tempinho já que a gente está marcando para esse bate-papo aqui, que eu quero que ela compartilhe um pouco da trajetória dela e também da visão empreendedora dela. Então, Luísa, para a gente iniciar o nosso bate-papo, te apresenta para a nossa audiência. Com certeza. Eu me chamo Luísa, eu sou empreendedora, sou fundadora de uma marca de semijoias, também sou mãe e sou formada em gestão comercial. Então, hoje, né, trabalhando à frente, né, como empresária, à frente de uma empresa, tu vem enfrentando vários desafios, né, Luísa? Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão empreendedora. Tu tem um nenê pequeno, né? Abriu agora a segunda unidade da tua marca, né, da tua loja. Então, como é que tá esse turbilhão aí? Tá num momento de caos? Não está? Compartilha um pouquinho do teu momento com a gente. A gente já chegando, então, né? É isso aí. Bom, quero dizer que eu acho que muitas mulheres empreendedoras e mães vão se identificar, sim. A gente vive um caos, assim, né? Mas a gente vai conciliando. Aos pouquinhos, nem sempre a gente dá conta de tudo, mas falei, inclusive, com uma conhecida essa semana, às vezes uma bolinha cai no chão, a gente ajunta e continua o malabarismo. É isso aí. Mas faz parte. Eu digo que é o momento de equilíbrio dos pratos, né, Luísa? Exatamente. E eu queria que também tu compartilhasse com o público um pouquinho da tua história, né? Desde quando que tu resolveu empreender, né? E tu sempre trabalhou nesse ramo? A minha história, vou resumir ela para vocês. Eu comecei a vender semijoias com 16 anos. Daquela forma que a maioria começa, né? Consignado, com uma sacolinha ali, algumas peças. E eu descobri a minha paixão. Eu descobri o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, o meu propósito. Porque sempre foi muito mais do que um atendimento. Foi levar um sorriso, foi levar autoestima, satisfação para as pessoas. Eu não via só como uma venda. Eu enxergava tudo isso por trás. Então, desde muito nova foi crescendo e eu sempre fui muito responsável e sempre consegui mostrar com muita clareza isso. E uma coisa que eu me orgulho é que antes de 18 anos, ainda era de menor, já tinha 3 marcas que eu estava representando. Eu saía com 2 malas e eles estavam entregando as mercadorias para uma pessoa de menor, entendeu? Se eu sumisse com as peças deles e eles sabiam que isso nunca ia acontecer. Então eu comecei muito nova, já entrar nesse ramo, eu digo que já era empreender, porque eu nunca me via como a revendedora de tal marca. Era a Luísa vendendo semijoias, eu juntava o melhor das marcas, fazia a minha curadoria desde essa época e vendia. Então, já internamente eu já me via como uma empresa. Dona do próprio negócio. Exato. E aí depois eu coloquei uma loja, só que eu agreguei sapatos junto com a semijoia, por achar que uma loja de semijoias não pagaria um aluguel, uma funcionária, coisas miúdas, pequenas, sabe? E falei, não, eu tenho que ter algo carro-chefe. E aí fui pro calçado. Mas o calçado não é o meu propósito. E aí essa loja não deu certo. Voltei a trabalhar CLT, normal, segui com a minha vida. Até o momento em que eu achei, não, eu preciso voltar. Porque eu só falava disso, sabe? E como eu gostava, como eu era feliz, meus olhos brilhavam em lembrar dos momentos com a loja. E aí eu, do zero, eu realmente tive que voltar do zero. Eu voltei a vender de mala. Sabe? E aí a gente foi construindo essa empresa de novo. E qual foi o ponto de virada
para transformar, né, o que tu vinha fazendo, né, o modelo que tu vinha trabalhando, né, para te ter a própria marca? Vou te dizer que falando em marca, eu sempre me vi como marca. Lá nos meus 16 anos, ou há 5, 6 anos atrás, quando eu voltei de mala, vendendo para os outros, eu nunca vendi para alguém. Eu sempre tive, e agora nessa retomada foi a Louise Semijoias, foi marca desde o início. Sempre me vi como uma empresa e como uma marca, mesmo sozinha. Mas aí o ponto de virada, eu acho que ele é quando a gente percebe que os nossos braços, eles alcançam de uma ponta a outra. E quando a gente quer abraçar algo maior, a gente precisa dar as mãos para as outras pessoas. Então, foi começar a tentar, né, me desenvolver como líder. Porque eu digo que tentar porque a gente está sempre aprendendo o tempo todo, dia após dia, quando a gente lida com pessoas. São erros, acertos, aprendizados. Mas o ponto de partida foi quando eu percebi que para chegar onde eu queria, eu precisava construir um time. Aí acelerou e aumentou aí a tua casa, né? Digamos assim. E tá muito relacionado à tua mentalidade também, né, Luísa? A mesma coisa que tu já tá compartilhando aqui com a gente, com relação a tu enxergar, né, se ver, por mais que tu estivesse representando algumas marcas, mas tu se vendo como empresária, né? O quanto isso é importante também hoje no mundo dos negócios, né? A gente se apropriar, né, disso e ter essa visão, né, empreendedora, esse modelo mental do empreendedorismo. Porque a gente tem aí vários tipos de modelo mental e o empreendedor, ele tem algumas demandas um pouquinho diferentes, né? Que é ter um pouco mais de resiliência, não desistir, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Se tu já tem algumas coisas que são natas, né? Mas o que tu precisou ir agregando aí na tua caminhada para reforçar isso? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. O que, na minha retomada, ali há 5 anos atrás, o que a gente fazia, digamos, em marketing já não funciona porque o mercado vai mudando. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre numa busca constante de aperfeiçoamento, muito aperfeiçoamento. Lá no manual de boas práticas da minha empresa, a gente tem que a nossa busca pela excelência, ela é constante. Ou seja, se tu quer estar no time da Louise, tu tem que saber que se tu é bom hoje, para te continuar sendo bom amanhã, tu precisa continuar em evolução. Porque as coisas, elas vão mudando e o mundo tá cada dia mais rápido. Então, eu acho que essa busca incessante pela evolução, ela ajuda muito. Porque aí tu vai saindo de alguns processos e descobrindo outros, e são em todos os campos. Na parte do gerenciamento de pessoas, no administrativo, no próprio desenvolvimento de peças, né, nos designs, tudo precisa ter esse olhar voltado para a excelência. Mas eu queria que tu trouxesse também um pouco da tua essência. Compartilhasse um pouquinho da tua essência aqui com a gente, porque tu tem um jeito próprio de se conectar com os teus clientes. Eu vejo muito isso, né, nas redes sociais também, a forma como tu pratica, né, a venda. Sim, eu busco muito o acolhimento da cliente chegando na loja física e eu levo para o digital. A gente não segue fórmulas prontas, e quem trabalha muito com comercial, com marketing, tu vê a outra pessoa quando ela tá usando aquele e-book que ela comprou lá, sabe? E tá técnica só repetida, né? Então, também é uma coisa muito instintiva, que sempre foi muito meu. Sempre acreditei muito. Na tua essência, né? Sim. Então, quando eu era sozinha na minha empresa, porque sempre foi uma empresa, eu atendia, eu ia de mala nas pessoas, marcava os horários, algumas vinham na minha casa, e no tempo livre eu fazia esse meu marketing. E o meu marketing, eu sempre pensei muito na ajudar a cliente a entender o seu estilo, a entender a imagem, o que passa ela usar um colar maior ou um colar menor, se naquela ocasião ela precisa de um brinco maior ou não,
combinar, né? Muitas noivas, madrinhas também me procuram, trazem o seu vestido, querendo essa análise, né? Essa consultoria, né, E também. eu nunca tive medo de colocar a minha cara ali na rede social e pegar e gravar um videozinho ali falando, né? Olha, a minha dica de estilo é essa, ou um truquezinho, né? De como usar, aquela peça que ela serve para isso, mas a gente usa de uma outra forma também. E apesar da empresa ir crescendo e eu agregando pessoas, eu fui moldando e mostrando para elas o meu jeito de ser no marketing e no atendimento. Tanto que as minhas lojas, elas também passam esse aconchego de que parece que alguém está te mostrando aquela maletinha que tu recebe em casa, que a pessoa vai te mostrando peças. Eu repliquei isso. Então, é essa minha essência, essa visão do acolhimento, do fazer diferente. Se lá atrás, com 16 anos, eu já queria fazer diferente, né? Eu já não me via como aquela pessoa que só sai com uma sacolinha vendendo. Hoje também. O que o pessoal faz, vamos fazer diferente, vamos trazer o diferente, vamos inovar. Eu acho que as pessoas merecem e gostam de se sentirem especiais e que tu tá desprendendo um pouco da tua energia para elas. As pessoas, elas também estão carentes de uma atenção, de uma escuta, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu te ligar e dizer, Ju, chegou uma peça que é a tua cara, e ela realmente ser, não só um disparo automático, né? Eu acho que é um grande diferencial, inclusive, nos negócios hoje, né? A gente tem que estar, sim, posicionado no digital, seguir o que, querendo ou não, né, também estar adequado, né, às tendências, o uso de ferramentas digitais, utilizar a tecnologia a nosso favor, mas tem o lado humano, né, Sim. que ele vem com esse olhar no atendimento, né? Então eu acredito que é um super diferencial. Mas agora eu quero que tu compartilhe com a gente um pouco mais com relação a semijoias, Certo. né? Porque, como tu falou, né, é algo que tu veio de longa data, né, trazendo para mudar, né, o estilo das mulheres, a forma como elas se vestem, né, porque uma semijoia também veste, Com né, certeza. e agrega muito no próprio posicionamento, né, da Sim. mulher. Então eu queria que tu falasse um pouco mais do teu olhar com relação a isso, sobre as peças, sobre o design, sobre o estilo. Tudo isso que a gente falou ali desde do começo, de eu me posicionar, né, tem a ver com acessórios, porque o acessório, ele é posicionamento. Quem me segue no da loja, às vezes até no meu pessoal eu dou umas pinceladas disso. Se a gente pegar uma roupa e só colocar ela, saem todos iguais. O que diferencia é o acessório, é o cinto que tu colocou, é a dobradinha na calça que tu deu. E o acessório, ele tem todo esse poder. Brincos grandes trazem comunicação. Os colares, eles também vão passar muito do teu estilo, sabe? Porque é uma coisa que chega junto contigo, ali é um impacto que tá primeiro. Fora toda a simbologia que a gente poderia entrar, do dedo que tu usa um anel, do porquê que tu usa braceletes. Tem muito disso, sabe? E é um aprendizado que ele veio de anos, ele vem vindo. E não entrando em conteúdo assim, mas falando sobre o impacto dele na personalidade da pessoa. Se eu tivesse que te dizer uma coisa, que o acessório, um poder que o acessório tem é confiança. Eu acho que quando tu coloca os acessórios, tu realmente finalizou o teu look. E quando tu tá com um look finalizado, tu se sente confiante. Pra ir atrás daquele emprego que tu quer, para fazer aquela reunião, aquela negociação, para tudo, sabe? Eu acho que não só no lado profissional, né? Mas, vou sair com a minha família, quero me sentir bem, bonita. Tu coloca um acessório, né? ele valoriza. E não só nessa questão, né, de agregar no dia a dia, né, como algo a mais na imagem, mas também
com relação ao estilo, né? E moda, né? Porque querendo ou não, também se remete a isso, né? A gente sabe que a moda ela é cíclica, então a gente tem aí muitos designs novos, né, em termos e a própria tecnologia também na confecção, né, das semijoias, nos banhos, muita coisa foi melhorando ao longo dos anos, né, em termos de durabilidade, mas também eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse teu olhar na questão da moda, né, porque a gente tem aí peças que há um tempo voltam, né, que nem hoje o colar que tu tá, é uma mistura, né, de prata com dourado, né, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho muito bacana, porque, como tu falou, a moda vem e vai. O maior exemplo disso são os trevinhos, que estão super em alta, sabe? Os trevinhos da Van Cleef. Eles foram criados há 60 anos atrás. Nos anos 90 eles foram usados por umas famosas, agora eles voltaram a ser usados no nacional e no internacional, né? Em todo o cenário de moda ele foi um boom. Então eles vêm e vão, e muitas coisas... além do que vem e vai, tem muita coisa que ela se transforma. Como, por exemplo, a mistura de banhos, né? Que tu exemplificou, vamos seguir. É uma tendência que ela está crescendo de uma forma imensa, assim. Ano passado já estava se usando. E se tu pegar há 5, 6 anos atrás, as pessoas iam dizer que era uma coisa super brega. E eles vão juntando e melhorando tecnologias. Ano passado essa tendência ela veio muito forte, mas tu fazia como? Tu colocava uma pulseira dourada, uma prata e uma dourada. Hoje eles já estão misturando na própria peça. Olha, eles têm uma tecnologia também de fazer ela meio a meio. Muitas peças elas são todas douradas e tem um detalhe no meio prateado. Então é incrível. E questão assim de qualidade, de durabilidade, hoje em dia uma semijoia, ela, se tu der os cuidados certos, ela é praticamente eterna, né? Uma peça que te dura de 8, 10 anos, sem uso direto. E eu vou fazer um gancho também com relação ao uso das peças, se tu puder trazer um pouquinho para a nossa audiência, para explicar um pouco mais como que a gente pode melhorar a questão de fazer essa composição no look, por exemplo. Que eu sei que tu todos os dias aí tu compartilha com a gente. Sim. Bom, eu digo que a regra mais clara que tem é que quanto mais casual tu quiser deixar, com mais informação de moda ali, mais tu vai jogar. E às vezes misturas improváveis. Tu vai jogar aquele correntão grosso com mais uma, vai botar uma riviera com um brilho. E não se apegar a riviera é uma peça social, eu só vou usar num casamento, numa formatura. Não, tu vai botar com uma t-shirt e um tênis. E vai sair, sabe? Durante o dia, super tranquilo. A gente tem que perder o medo, né? Soltar as amarras. E que muitas vezes a gente acaba se limitando, né? As coisas. Aí para peças mais pesadas, eu vejo que às vezes as pessoas elas têm um pouco de medo de ousar, mas é justamente, e principalmente fica a dica, né? Estamos no inverno, uma coisa que eu falo todos os anos, quanto maior for a trama do teu tricô, mais pesado o colar tem que ser para aparecer. Então, aproveitar para usar essas misturas também. Então, a dica da mistura, quando tu tiver peças, já vou deixar pro pessoal essa dica, é peças similares. Se eu colocar um bracelete dourado, eu vou colocar um prata e eu vou finalizar com outra dourada, por exemplo, né? Caso a peça não seja misturada, tu vai indo nos similares. Eu não vou jogar algo muito gritante no meio, assim. Mas eu vejo, às vezes a gente não consegue ousar porque não sabe se ficou legal, se... Né? Do tipo, eu vejo muito assim, às vezes eu coloco alguma coisa com um brilho durante o dia. Aí eu saio lá, bem tranquila. Com certeza. Mas aí, algumas pessoas dizem assim, que legal, ficou. Acham lindo ainda, Sim. né? Do tipo, ficou lindo. Aí, mas eu não uso porque eu uso mais de noite o brilho. Fica aqueles conceitos ainda, né? E eu acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras com relação à utilização, né, Luísa? Tu sabe, Ju, que eu ouço muito em ti fica lindo, mas em mim não.
Não é que não fica bonito em ti, é que é algo diferente do que tu está acostumado. Então, a primeira imagem, a gente vive, é físico isso, né? É um padrão, a gente tende a se manter, o que está em movimento, continua em movimento. Então, se o teu movimento é usar sempre peças delicadas, quando tu coloca algo diferente e grita aquilo, opa, não é isso que tu usa sempre, né? O teu cérebro, ele vai para essa mensagem. Mas Exatamente. aí eu digo pra cliente, usa. Leva, mesmo que tu não tá gostando, mas tá legal a composição. É um E a gente processo de ajuda. adaptação também, A gente né? já ajuda. Algumas clientes já saem com o mix pronto, sabe? Não tem erro. Então a gente sabe que ela não vai passar vergonha, ela não tá feia, né? Mesmo que tu se sinta estranha, sai. No segundo dia tu vai colocar, tu vai dizer, eu acho que sim, que eu gosto. E o acessório, ele tem esse poder que quanto mais tu usar e mais tu começa a usar, tu continua. Porque tu vai vendo a diferença. O dia que tu não usa, tu sente que tu não se arrumou. E já vou seguir o gancho ali sobre o se arrumar. Eu acho que ele é extremamente importante. Pensando no pessoal e no profissional, quando tu se arruma, a minha visão, o meu ponto de vista sempre é de que quando você se arruma, você está mostrando que você quer entregar o seu melhor. Seja na tua casa para tua família ou para os teus clientes, teus pacientes. Se tu parou, acordou meia hora antes para botar uma roupa bonita, finalizar com os acessórios, escovar o teu cabelo, é uma forma de demonstrar respeito pelas pessoas com quem tu vai passar o teu dia. E autocuidado, né? Exato, mas realmente respeito. Olha, eu dei importância para o nosso momento, Ju. Eu me arrumei para esse momento, Com porque certeza. é importante. Eu não levantei da cama De qualquer jeito. e vim. Eu parei, porque hoje em dia eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. E se eu dediquei o meu tempo a me arrumar para estar contigo, é porque você é preciosa para mim. Legal. A gente já tá indo pro finalzinho do nosso bate-papo. E aí eu queria que tu trouxesse também como é que tu enxerga o mercado, né, e o futuro nessa área, né, não deixa de ser beleza, da estética, da moda, né, da semijoia. Eu não tenho muita propriedade para falar ali do ramo estética, enfim, mas eu vejo, pelo que a gente vai percebendo, que tende a se naturalizar, tem já uma tendência de menos procedimento, menos preenchimento, né? A estética que eu quero dizer é a composição, né? A estética voltado certo. com o uso da semijoia, né? A estética, a beleza, né, que ela tem. Sim. Eu acho que a estética, ela vem e vai. Ela tá chegando essas peças maiores, o maximalismo, ele tá voltando, a gente tá deixando o minimalismo. Teve uma fase recente ali pós-pandemia com muita coisa colorida, agora tá num clássico e um pouco mais ousado, mais Inclusive bold. o uso de pérolas também, né? Eu gosto bastante. Sim, e reinventadas, né? Tu não joga só a pérola clássica, tu joga mais umas correntes, ou tu faz uma mistura. Eu acho que tá bem bacana, assim. E falando de mercado, eu acho que cada vez mais as pessoas, elas buscam por esse atendimento diferenciado. Porque senão é só tu pegar o teu celular à meia-noite e comprar em qualquer lugar. Mas as pessoas, elas querem essa ajuda para saber montar de forma assertiva o mix, para saber o que vai ficar legal com aquele look daquela ocasião especial. E o acolhimento, né, de pessoas. Eu acho que o mundo tá tão digital que a gente acaba precisando se conectar com pessoas. Show. Vamos pro nosso bate-bola final? Vamos lá. O que tu prefere, café ou chá? Chá. Remoto ou presencial? Presencial. Livro ou filme? Livro. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Casa. Um hobby. Eu só trabalho, amiga. Eu imagino, eu acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil pra ti agora nesse momento, né? Eu vou ser bem sincera. Não, mas o que tu ao longo da tua vida assim tu gosta de fazer? Sabe o que eu gosto de fazer? Pintar. Ah, que legal. Adoro. Que tipo de pintura?
Eu pintava telas. Ah, que E show. depois eu passei ali, naquela época, a pandemia veio aquela fase dos livros. Pintava com livros. Eu amo arte. É isso aí. Amo arte. E agrega hoje no teu empreendimento, com certeza. Sim. Sei de E uma cabeça frase os que nomes. te motiva? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é voltada bem para o público feminino e fica a reflexão. Não seja interesseira, seja interessante. Ser a dona do jogo. Ser a pessoa que conversa sobre negócio, sobre marketing, que é protagonista, sabe? Eu acho que a gente está precisando Mais disso. de mais mulheres assim. Muito bem. E que tendência de futuro te entusiasma? Acho que é ali o que eu falei, a tendência das pessoas se voltarem para as experiências, né? Buscarem experiências dentro das lojas, dentro dos serviços, né? Que não é só a compra em si, é humanizar um pouco mais os processos. Muito bom. E qual insight tu tem hoje, traz para o público, do nosso conversa aqui? Teve algum insight durante o nosso bate-papo? Eu acho que é isso, sabe? Da gente parar e perceber a moda, que ela não é ditada, ela não é escravizada, ela é uma autoexpressão. A gente usar as peças a nosso favor. Muito bem. E que pergunta tu deixa para o público hoje? Bom, a pergunta que eu falaria, e se a chave não for a motivação, mas a disciplina, você continuaria? É interessante porque como é que tu vai ter constância? Muitas vezes a motivação é só aquele momento, né? O que te leva é a disciplina. Fazer Leva mais tudo longe. que precisa ser feito. Perfeito. E uma palavra para definir nosso encontro hoje? Maravilhoso! Maravilhoso! Foi uma experiência ótima. Eu quero te agradecer, Luísa, imensamente por estar aqui com a gente hoje, compartilhar a tua história, a tua visão, né? E também um pouco mais da abordagem do teu trabalho, né? Então, obrigada por estar aqui hoje no Pode Estar. E ele fica com as portas abertas para te voltar, hein? Com certeza. Eu agradeço do fundo do coração a oportunidade. Foi algo incrível, uma experiência única estar aqui com vocês. Só agradecer mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo super descontraído aqui, com uma abordagem um pouquinho diferente no empreendedorismo. E até o próximo Pode Estar. Um beijo grande. Shine bright like a diamond.